Olá, tudo bem? No programa de hoje eu recebo uma mulher que já escreveu sobre mais de 250 famílias de Sertãozinho. Vera Ferrante, além de membro da Academia Sertanesina de Letras, é escritora e há mais de 20 anos vem catalogando essas histórias. A Vera vem compartilhar com a gente essas aulas de história e também compartilhar um pouco dos olhares sobre a vida. Ô Vera, obrigado pela presença. Eu te conheço, acho que desde novinho, eu já te acompanhava e falava, eu acho essa mulher super interessante porque ela é, além de uma fortaleza, ela é destemida. E eu achava o máximo quando eu via suas colunas no jornal agora, que bom, num processo de pesquisa. E eu quero já começar perguntando, da onde vem essa paixão por escrever e especificamente escrever sobre histórias aí de pessoas super conhecidas da cidade. Mais uma vez, obrigado pela presença. Eu que agradeço, viu, Orlando? Obrigado pelo convite. Começou porque o meu avô, quando ele ficou viúvo pela segunda vez, ele estava morando em Ribeirão, ele veio morar na minha casa e eu conversava muito com o meu avô, que é a primeira geração de brasileiros descendentes de italianos, de imigrantes. Então, conversando com ele, sabe, eu começava a imaginar, e ele também, coitado, já não estava muito boa da cabeça, mas eu ficava imaginando o navio, ficava imaginando as pessoas lá, meio que fugindo da Itália, sabe? E acho que começou então pelo meu avô. Quando ele faleceu, eu falei, pronto, perdi minha fonte. Então, comecei a pesquisar. Quando eu entrei no jornal, a convite do Eduardo Leone, ele me deu um espaço livre, eu fazia algum texto lá interessante. Falei, Eduardo, deixa eu contar a história das famílias, né, de Sertãozinho, principalmente dos imigrantes. Ele falou, não, Vera, vai. E assim eu comecei a pesquisar. E foi um trabalho, assim, incansável para mim. Nunca me cansei de ir atrás, de ir em sítio, fazenda, em outras cidades, em busca de fotografia de pessoas de Sertãozinho, de família. Quando o seu avô veio morar com você, Vera é muito nova, eu não vou chamá-la de senhora, né, gente? Quantos anos ele tinha? E quantos anos você tinha? Olha, ele veio em 70... Final dos anos 71, começo dos anos 70. No começo dos anos 70 ele veio. E ele faleceu em 85. Você era uma garotinha praticamente, uma adolescente. Mais ou menos. E é dessa fase que você já despertou para a escrita, né? Porque se ele faleceu em 86, em setembro de 86, para ser mais exato, eu estava com 20 e poucos anos, 22 anos. Então, já há muito tempo que eu vinha despertando, primeiro assim, com a minha família, né? Porque eu não conhecia muito a família, só quem morava em Ribeirão Preto, Sertãozinho. E aí eu ficava imaginando os outros, quando morava em outras cidades, tudo. Então, foi essa época, até 86, eu fui conversando com ele. Ô Vera, no seu caso, quando você se propõe a escrever a história de uma família, por exemplo, eu fiquei pensando... que deve ser algo que exige de você um processo de investigação exaustivo muitas vezes, né? Como que se dá esse processo? Onde você começa? Eu começo a imaginar, primeiro pensando na minha infância, que naquela época tinha muitos imigrantes ainda, hoje não tem mais, hoje são os descendentes, né? E eu comecei a imaginar, poxa, família... Saran, vamos pensar na família Saran. Eu comecei a imaginar conversando com eles, onde que eu ia conversar, com quem. Então foi exaustivo mesmo, não fazia isso num dia só, as perguntas, ia em várias casas, porque, essa história eu não sei. E o interessante é que a pesquisa foi tão profunda, que muitos descendentes ficaram sabendo da história da família, lendo o jornal, que eram publicados no jornal Agora Sertãozinho. Né? Então eles falavam assim, nossa, Vera, e a gente recebeu muita carta de agradecimento, fala assim, histórias até então desconhecidas por mim e por meus filhos. E é emocionante
você saber disso, que você resgatou histórias da família que os próprios descendentes não sabiam. E era um processo, eu imagino, como você disse, assim, bem trabalhoso, né, Vera? Muito. Você imagina, eu imagino que você ia em cartórios, buscar essas referências também junto a outras pessoas. Tudo que eu publiquei não era nada assim documental, não servia, vamos supor, Vera, eu preciso de dados para eu tirar o passaporte, isso aqui. Não, porque as histórias me foram contadas. A única coisa que eu entrava em pesquisa para descobrir navio, o nome do navio, o ano que a família chegou, e muitas vezes as pessoas eram tão simples que não sabiam o nome do navio. Então, a maioria das pessoas eu descobria o nome do navio através do computador, que eu ficava até de madrugada pesquisando. Quando eu chegava em casa, eu falava, vou descobrir que navio que veio. Aí, através do navio, eu descobri que ano que chegou. E aí eu consegui ver, às vezes, o dia que chegou no Brasil. No livro da minha mãe, atrás, tem até um manuscrito ali, que é o registro do navio, quando a família Ferrante chegou ao Brasil. Entendi. Então, e isso eu fazia também na internet. E cartório, eu só ia assim, muito pouco, quando falava assim, eu não me lembro o ano, aí eu ia na internet e não conseguia. Então, às vezes, quando morreu fulano, não sei quando morreu, eu ia no cartório, através de amigos, a gente conseguia o ano de falecimento daquele imigrante. Tudo sempre falando dos imigrantes. Ô Vera, qual que foi a primeira família que você Saran. O Saran. E o que você aprendeu de curioso sobre? Nossa, agora falando do Saran, são meus amigos até hoje. Mas eu fui entrevistar o Hélio Saran, que eu ficava emocionada que quase todas as famílias, Orlando, quando eu chegava para conversar, falava assim, você é filha da Ana Ferrante? Eu falava, sou. Então eu não era a Vera Ferrante, eu era a filha da Ana Ferrante. Isso aí para mim já me dava assim, mais emoção para continuar. Então fui entrevistar o Hélio lá na indústria, depois fui à casa dele e hoje a Vilma e a Maria Luísa são amicíssimas minhas. É o que eu colhi, né, das entrevistas que fiz. Então a primeira família foi a Saran, aí depois tinha a Luísa, que era a família Capelli. Então eu fui descobrindo que lá para 1960 e pouco, no final, essas famílias de Sertãozinho, todas tinham um laço. Então você pega o Saran, tem relação com a Capelli. Então você pega uma outra família, tem com essa e com aquela. Hoje não, hoje está bem disperso, né? Então, isso aí eu fui descobrindo também que de uma família eu já ia em busca de outra, porque foi citada nessa daqui. Entendi. Foi muito Vera, interessante. E por que a Saran? Você quis começar por ela? Eu não sei por que Saran. Eu não sei, mas agradeço muito a minha cabeça, minha memória por ter escolhido essa. A segunda foi Perticarrari, tá? Parente do Bruninho Perticarrari, nosso funcionário aqui da Câmara. Sim, foi. Eu peguei o Tonico, né, Perticarrari, eu comecei assim por ele, fui na casa do Bruninho também, mas eu não sei por que eu peguei o Saran. Não era nem por causa da indústria que eu nem conhecia direito, né? Passei a conhecer depois. Mas todos imigrantes. Eu posso salientar que teve a família, o que predominou foi os italianos, mas depois teve o japonês, o Akiyama, depois teve o Riss, que é o alemão. E o engraçado é que no final dessas entrevistas, eu fazia uma frase em português que eles traduziam, né, o japonês e o alemão, para a língua deles. E aí punha no final da matéria. Então, espanhol também teve bastante, português também teve bastante, mas o italiano foi o que prevaleceu. Ô Vera, fiquei pensando também, vindo para cá, que quando, eu imagino, quando você escrevia essas histórias, e escreveu uma história de uma época, de uma determinada época, está ali embutido uma certa nostalgia, uma certa saudade. Quais são suas saudades desses registros? Eu acho que a saudade da minha infância, porque os meus avós maternos, a avó faleceu muito cedo, mas eu tenho uma lembrança dela. Então, quando eu fui fazer a história da família Ferrante, que é da minha mãe, que esse sobrenome é da minha mãe,
Quando eu fui fazer a família Ferrante, eu fiquei com saudade assim, da minha avó, porque eu tenho uma só lembrança dela, sabe? Numa porteira de uma fazenda. Nem era fazenda, era um sítio, que hoje é dentro da cidade. E da família Ramos, família espanhola, que é do meu pai, de que o sofrimento também, de que eles vieram lá da Espanha, e a minha avó, quando eu era pequena, que quando ela faleceu eu tinha 4 anos também, eu tenho saudade de ver ela contar, às vezes, a história, e ela era cadeirante, a história da viagem dela. Então, dá saudade, assim, de quando eu tinha 4, 5 anos, mas são sempre as mesmas imagens que eu tenho na minha cabeça. Quando a gente está no processo de apuração, né, da escrita em si, a gente treina o ouvido, né? E eu imagino que você tem, né, muitas lembranças e teve que treinar esse ouvido para ter um certo também distanciamento. E aí essa era uma outra observação que eu ia fazer. Como que você fazia para ter esse distanciamento do que algo que alguém te contava e você não se contaminar para o bem ou para o mal ao retratar isso? Eu procurava ser fiel ao que a pessoa me falava. Então eu levava o gravador, caderno e caneta. Porque o gravador é que a gente gravava tudo que a gente falava e no caderno eu colocava as minhas observações. Não por isso, não por aquilo, colocar isso, checar isso, checar aquilo. Então eu fazia muito isso aí. Então o que eu tinha ouvido eu guardava na memória, e o que estava no gravador depois eu ia passar que a parte mais difícil é essa, tirar do gravador para o computador. E depois tirar aquilo que eu já tinha anotado no caderno. Então era um pouco trabalhoso, sim. Muita coisa você não publicou, Vera? Ah, sim. Por quê? Me conta. Tinha muito bafo? Olha, tem de uma família tradicional de Sertãozinho, que, claro que eu não vou falar, que uma não, duas famílias até, uma não tem nada a ver com a outra, mas que tem assim, até assim, crimes, né, que me foi contado, me foi. Uau, mas eu não coloquei. Sério? Eu não coloquei em consideração, porque me passaram as informações. Entendi. Mas não achei legal. Um que fugiu da cidade e veio para cá, pequeno, aquele cresceu, construiu família, já faleceu idoso, inclusive, né? É uma história assim, um pouco... E outra também que envolve um outro crime aqui na cidade que ficou muito conhecido, que me foi relatado também, mas eu também não coloquei. E quase que não sai nem a história, porque uma outra pessoa da família não queria que publicasse. Eu falei, olha, eu vou publicar, porque o patriarca da família me contou e me autorizou a publicar a história. Eu falei, eu posso não pôr alguns detalhes, né? Aí eu tirei algumas coisas que vamos supor que a pessoa julgasse aquilo lá, sabe, que foi um crime, né? Então eu tirei tudo isso, eu não deixei não. Mas você não teve nenhum problema, assim, depois que você publicou, de famílias buscaram? Não, porque eu também coloquei nessa matéria, nessa família, eu coloquei uma frase em destaque, bem no centro, assim, ó, que feliz daquele que tem uma história para contar, e feliz daquele que conta e tem alguém para ouvir. Eu coloquei isso em destaque, letras garrafais, no meio da matéria, falando o seguinte, que quem me contou essa história estava feliz em contar. Às vezes ele queria contar a história, né? Mas eu dei um jeito de não publicar o acontecido, e a história ficou legal, ficou muito boa a história, não tive problema. Perfeito. Ô Vera, eu falei na abertura do programa que você já catalogou, digamos assim, mais de 250 histórias. E eu fiquei pensando, na hora que eu falei essa informação, hoje você consegue fazer esse balanço e falar, gente, como eu sou louca, olha tanta investigação que eu fui atrás, tanto... Penso muito nisso, eu penso assim que eu tinha mais disposição, né? Como eu tenho uma moto, para mim era fácil, pegava a moto, ia lá no sítio e voltava. Pegava a moto, ia lá e voltava, ia em Ribeirão e voltava. Então isso aí me deu uma certa agilidade, uma mobilidade rápida
para conseguir as coisas. Eu chegava, entrevistávamos pessoas de 2 famílias hoje, e amanhã pegar outras pessoas das 2 famílias e continuar. Isso eu conseguia fazer, porque eu já estava assim muito ágil. Eu tinha, né, 20 anos, né? Vamos por 20 anos atrás, né? Eu tinha essa predisposição. Ô Vera, a gente vai continuar esse papo no próximo bloco, porque eu preciso fazer um intervalo. Na sequência, a gente vai continuar falando com a Vera sobre as famílias. A gente vai falar sobre um livro específico que ela escreveu sobre a mãe dela. Vocês vão conhecer essa personagem interessantíssima. Não sai daí, a gente volta já já. Todos os dias, diversos pacientes necessitam de transfusão sanguínea, seja por doenças crônicas, acidentes ou cirurgias de emergência. E há também os pacientes internados com Covid, que não raro necessitam de transfusões, devido às complicações da doença. Se você tem a partir de 18 anos e está com boa saúde, procure o Banco de Sangue de Sertãozinho e faça a diferença. Sua doação pode salvar até 4 vidas. Agende seu horário pelo WhatsApp 981690001. Banco de Sangue de Sertãozinho. Compromisso com a vida. Já estamos de volta. O assunto hoje, o papo hoje é com a Vera Ferrante, essa mulher que já escreveu, gente, história de mais de 250 famílias. Ô Vera, quero mostrar um pouco das suas contribuições para a cidade. Então eu vou pedir para o Vitor dar um close aqui. Esse foi teu primeiro livro, né, Vera? Foi. Tem uma parte dessas famílias descritas aqui, né? Isso, foi uma compilação publicado no jornal agora. Fizemos as matérias, né? E aí tinha uma ideia de publicar o livro. Então, tudo que já tinha sido publicado no jornal, a gente fez o livro e foi, me parece que 2.000 livros. Uau! Muito livro mesmo. Aqui, ó, gente, claro que não vai dar para dar esse close, mas eu dou um geral para vocês. Tem o sumário aqui, tem várias famílias, nomes conhecidíssimos. Ambrósio, Assan, Balbo, Bartolete, da família dos Biages, Bombonato, descendo um pouco mais aqui, Palmieri, Pilau, Perticarrari, que você citou, Pontes, Sancho, Savenhago, Estrínios, Verschutti, Toniello, Vanzella. E eu vi que tem uma parte, assim, ó, vou mostrar aqui, com muitas fotos, né? Então é um passeio, você tem aqui a informação da família e alguns registros, é um livro com bastante fotografia. E aí é um pouco daquilo que a gente estava conversando, né, Vera? Que deve ser, além de trabalhoso, mas ao final você deve ter tido um prazerzaço em escrever sobre, né? Ah, com certeza, porque você há de concordar que as fotos eram de péssimas qualidade, né? Muito, muito rasgadas. E isso aí foi bom porque eu me desenvolvi um gosto da fotografia no computador. Foi por isso que outro dia você me falou, você gosta de fotografia, né? Foi por causa disso, pegar foto velha, rasgada. Para você ter ideia, tem uma foto que eu não me lembro de quem, era meio rosto. Aí vou eu para o computador, escanear aquela foto, pegar essa parte do rosto, inverter e jogar para cá. Fazer um trabalho aí. Isso, e foi assim, um trabalho de horas e horas. Então foi mexer com essas fotografias e me deu muito prazer e um aprendizado, né? E aí tem o seu segundo livro, que é esse. Esse livro, gente, narra a trajetória da mãe da Vera, Dona Ana. Dona Ana é uma personagem, né? Foi uma personagem muito querida aqui da cidade. Muitas pessoas tiveram esse prazer, privilégio de conhecê-la. Infelizmente eu não tive, mas pelo que a Vera escreveu aqui, você vai se apaixonar. Esse livro, eu estava comentando com a Vera que eu li acho que em 3 sentadas, assim, porque ele é tão gostoso e a Vera faz umas brincadeiras com as palavras, é um tipo de leitura extremamente agradável. Estes livros, Vera, eles estão nas bibliotecas, então quem quiser consultar, lê-los. Estão na Biblioteca Furlan
na biblioteca do Copercana também, aqui na Câmara Municipal, eu trouxe também a Câmara Municipal. E tem uma outra na Secretaria da Educação também, sempre mais de um, deixei sempre mais de um livro nesses lugares. E ele foi distribuído para os amigos. Fala da sua mãe. Olha, o semblante mudou. É muita emoção falar da minha mãe. Vida sofrida, desde pequena, né? Vida sofrida mesmo, desde pequena. Não reclamava da vida, ela apenas comentava que a vida era difícil. Quando o pessoal falava para ela, nossa, como a vida está difícil, ela falou, vocês não sabem o que é uma vida difícil. Então ela contava um pouco da vida, da adolescência, vida quando casou, que foi muito sofrimento mesmo. E pena que não deu para contar tudo, né? Não dá para contar tudo. Nunca porque dá, né? É muito sofrimento. Então eu acho assim que merecido essa rua com o nome dela, merecido. Eu sempre falo que eu não sou a Vera Ferrante, eu sou a Vera, filha da Ana Ferrante. E eu sinto muito orgulho em falar isso. O pessoal começou a me chamar Vera Ferrante e falava, você é filha da Ana Ferrante? E isso me dava assim, muito orgulho, sabe? Então eu fiz com prazer. Se eu tivesse pensado antes em fazer o livro, ia ser um livro bem maior do que esse aí. Mas ele foi feito quase que correndo para comemorar os 90 anos da minha mãe. O que a dona Ana te ensinou de mais importante, Vera, que você leva para a sua vida? Olha, ela educou os filhos de rédea curta, muito curta mesmo, sabe? Ela não dava muita brecha para a gente fazer coisa errada, não. Claro que a gente fazia. Principalmente o pai ausente e a mãe trabalhando o dia todo na lavoura, a gente tinha muito tempo para fazer a arte. E à tarde apanhava, né? Os três. Os três apanhavam por causa da arte. Mas ela sempre se baseou nos princípios morais, éticos, religiosos, porque minha mãe também foi catequista, foi a nossa catequista. Então, tudo isso ela passou para nós. Quer dizer, na época a gente ouvia, aprendia também se quisesse. Mas com o passar dos anos, a gente vai pensando em tudo que ela falava, a gente vê que ela estava certa. Eu, principalmente, procurei seguir o que ela ensinou. Eu sou uma pessoa, ela foi uma mulher que trabalhou demais na vida. Trabalhou muito mesmo. E que não tinha medo de trabalhar, porque no livro eu lembro que você descreve assim, que ela fazia uma coisa aqui, aí depois estava lavando uma roupa ali, fazia uma faxina colar, né? Isso. E para não deixar os filhos passar as suas vontades. Ela deve ter passado fome, os filhos não. Nós tivemos dificuldades com alimentação, porque todo o dinheiro que ela ganhava trabalhando, primeiro ela pagava o aluguel. Isso ela sempre falou, quem mora de aluguel tem que pagar o aluguel primeiro, porque tem onde morar, depois que vai arrumar dinheiro para comprar comida. Porque comida um vizinho dá, aluguel ninguém paga. Então a gente assim, passando por dificuldade, acredito que ela tenha passado fome ao nosso lado, mas nós não, o arroz sempre tinha, sabe, ela sempre conseguiu o arroz. Nunca comprou fiado em lugar nenhum. Nunca permitiu que a gente comprasse fiado. Compra se tem o dinheiro. Se não tem, não compra. Então, ela sempre falava do passo maior que a saia, né? E mesmo assim, a família Penha, que é parente da gente, né? Ela tinha conta lá, nunca usou. Ela ia comprar alguma coisa, Ana, vou marcar. Ela pagava. Então, foi assim, uma mulher muito honesta. Isso ela herdou do pai dela, que o meu avô foi um homem muito... Eu vou falar o português claro, ele foi muito bruto, muito estúpido, mas era o jeito italiano de ser, né? Mas um homem muito trabalhador e muito honesto. Então, esse erro dele ficava perdido por conta de ser um homem muito trabalhador e muito honesto. Isso aí sobressaiu no meu avô. E na minha mãe também. Minha mãe foi uma mulher muito brava. Com os filhos, não com os outros. Mas ela também não levava desaforo para casa. E o trabalho dela, ela, quando vinha circo perto de onde a gente morava, perto do asilo, ela lavava a roupa do povo, o circo ia embora, não pagava ela. Então foi um sofrimento, que ela trabalhou muito e recebeu muito pouco. Nossa, eu vou até insistir, gente, para que vocês busquem esse livro, porque a história da mãe da Vera
tem um pano de fundo muito interessante, que é a história, né, da chegada dos imigrantes aqui no Brasil. E a Vera faz umas ligações assim também com a história da cidade. Então é um livro primoroso por vários aspectos. Aí você fez esse terceiro livro, que é uma homenagem para sua amiga, Maria Luísa? Prima, que você conta um pouco dessa história. Esse eu não li ainda, vou ler e eu dou minha devolutiva depois para você, mas fala um pouquinho sobre esse livro. Esse livro eu fiz em comemoração aos 61 anos dela, poderia ter feito nos 60, mas não me ocorreu isso aí. É uma mulher que, vamos dizer assim, que ela foi predestinada, que Deus mandou para ela os 2 anjos para ela cuidar. Ah, tem uma história muito curiosa. Conta pra gente, Vera. Então, e esses 2 anjos casaram com 2 anjas, vamos falar assim, né? Então são 4 pessoas, eu não sei como classificar, especiais. Certo. Ela tem 2 filhos especiais, o mais velho e o mais novo. Do meio é uma filha que não pegou, não tem esse genes aí com um problema. E esses 2 filhos casaram com 2 também especiais, que eu falo que fica debaixo da asa dela, né? Ela cuida dos 4. Então a vida dela se resume assim, em cuidar desses 4 na casa dela. Eles moram onde? Em Ribeirão. Em Ribeirão. Porque quando ela nasceu aqui, morava aqui, o pai dela trabalhava no DR em Ribeirão. Aí, não, trabalhava em Sertãozinho, arrumou um serviço no DR e precisou mudar para lá. Hoje não muda. Hoje a pessoa viaja todos os dias. Naquela época tinha que morar na cidade. Então eles mudaram para lá, para Ribeirão Preto, e lá ela mora até hoje. Uau! E aí você conta um pouco, tem até umas receitas aqui, passei. Tem, porque ela gosta muito de cozinhar. Então tem umas receitas que, se você gosta de cozinhar, tem coisas assim deliciosas. Uau. Aí. Simples, mas deliciosas. E você me contou nos bastidores que está escrevendo um livro que vai falar sobre sua vida, que é o 4º livro, que aí está num processo ainda de confecção, vamos dizer assim, né? Isso, eu estou prestes a completar 70 anos, né? Em 2024. Então eu penso assim que todo mundo tem alguma coisa em sua vida que não pode ser esquecido. Se a pessoa morre, acabou a história da pessoa. O livro está aí, quem quer ler, que leia. Então eu comecei a escrever meus 70 anos mal dormidos e bem vividos, né? Porque esse eu trabalhei... é o título final ou é provisório? Não, olha, por enquanto ele é provisório, mas eu sou apaixonada por ele. Já gostei também, viu? Eu sou apaixonada por ele. Então eu comecei assim, já estou com 120 páginas já prontas, algumas fotografias, algumas dezenas e mais dezenas de fotos para eu separar. E tem mais umas 50 páginas ainda para eu desenvolver o texto. Então tem muita curiosidade do que eu vivi, muita coisa leve, sabe, não tem nada de profundo, tem momentos emocionantes, tem 3 partes lá que ao escrever toca, mas a maioria das coisas assim, são coisas leves, engraçadas, vividas por mim, meus amigos e minha família. Então isso aí eu estou assim muito empolgada. Ai, que delícia. Já arrumei quem vai fazer a correção para mim, a nossa querida Amabília. Profissional competente. Tá aí. Então ela já falou, não, Vera, eu faço sim, então eu vou passar para ela, né, fazer a correção. E para ficar pronto no começo de 2024. Aí você conta, depois você volta aqui para contar isso pra gente. Com certeza. Ô Vera, você falava aí dos seus quase 70 anos e aí eu fiquei curioso e queria até aprofundar agora um pouquinho da sua infância. Eu sei que você é daqui de Sertãozinho, queria que você descrevesse um pouco de como foi a Vera na infância. Muito arteira. Nós moramos em vários lugares que quem paga aluguel tem esse problema, né? O dono pede a casa porque vai vender, pede a casa porque o filho vai morar, pede a casa porque quer aumentar o aluguel e a gente não podia pagar, então nós moramos em muitos lugares. Mas eu vou contar de 64. Em 64 eu morava no Xangri-Lá, as ruas eram A, B e C e D.
era, né, o miolo. Já era redondo? Era redondo, né? Ele já foi. Ele lá é original. Para quem não é de Sertãozinho, gente, o bairro Xangri-Lá, a gente pode até depois, Vitor, pegar no mapa, é um bairro aqui de Sertãozinho que ele é em círculos, né, Vera? Tem muita gente até que se perde lá, e é muito curioso, nós temos imagens aí, o Vitor vai colocar pra gente, e aí eu brinquei porque é um bairro extremamente comentado na cidade, para dizer o mínimo, justamente por essa forma de você transitá-lo, né? Isso, e é uma delícia. Eu morei 2 vezes, mas em 64 ainda era terra. Estou contando no livro que às vezes a gente estava soltando, naquela época falava papagaio, agora eles falam pipa. Né? Eu era a rainha das pipas, eu tinha 9 anos, 10 anos, rainha dos papagaios. A gente soltava muito na rua, de repente ouvia o berrante. As vizinhas corriam pegar as crianças por tudo para dentro. Por quê? Porque vinha a boiada. Ela passava na rua da minha casa para ir, não sei se o antigo matadouro, certo, onde é as zoonoses agora, né? Então, essa passada da boiada na porta da minha casa era uma delícia ver isso daí, perigoso. Uau! Aquela poeira que levantava, aí as roupas no varal ficavam todas sujas. Uma vez por dia acontecia isso, velho? Não, uma vez por semana, talvez. Tá. Porque o matadouro não era tão grande, né? Ele não comportava tudo. E naquela época os gados andavam a pé, vinham mesmo, não era de caminhão, não. Eles vinham pela mata, né, andando. Então eu tenho saudade dessa época aí. E que eu comecei a trabalhar também com 10 anos, que nem eu falei, que minha mãe foi rédea curta, né? Aos 10 anos ela já arrumou serviço para mim, porque eu não queria estudar. Você fazia o quê, Vera? Doméstica, mas graças a Deus não deu certo. E na escola, Vera? A escola, o Jardim da Infância, tinha uma salinha na Anacleto Cruz. Então eu fiz ali com a Terezinha Favaretto. E o primeiro ano eu fiz no antigo SESI, no centro da cidade. O segundo e o terceiro na Anacleto Cruz. E o quarto voltei a fazer, o quarto e o quinto voltei a fazer lá no SESI, no centro da cidade, na Barão do Rio Branco. Mas eu não gostava muito de estudar, mas nunca repeti de ano, nunca repeti. Apanhava bastante para estudar, né? Mas nunca repeti de ano. Eu só fui pegar gosto de estudar quando eu comecei a fazer o supletivo à noite, em Ribeirão. Que como eu trabalhava lá em Ribeirão, eu já saía do serviço, já ia para a escola. Já ia para Dom Luiz do Amaral Mouzinho. Então aí sim eu peguei gosto para estudar. Fui uma das melhores alunas da minha época. Além da história dos bois, né, da boiada. Da boiada. Qual que é a tua referência, assim? O que você guarda de memória afetiva, Vera? Um cheiro de bolo, um café quentinho. O que se lembra? Olha, que você guarda? Eu acho que é a minha mãe fazendo a refeição dela para ir para a lavoura, roça, a gente falava roça. Sim. Para ir para a roça de manhã, e a gente dormindo e ela fazendo o arroz, o feijão, aquele barulho da panela de pressão? Não tinha panela de pressão, não. Uau, como ela fazia? Era no panela comum. Eram 2 panelas, uma para arroz e uma para feijão. Aquele cheiro de feijão invadindo a casa, Isso, porque era um cômodo só. Eu morei em 4 lugares de um cômodo só. Então era um cômodo só. Então ela estava fazendo café ali e a gente deitado aqui. Era bem apertadinho. 3x4 talvez, esse era o nosso mundo. 3x4. Então tudo que fazia no fogão, a gente acordava às 5 horas da manhã com aquele cheiro. O que você sonhava nesse mundo, Vera? De 12 metros quadrados. Olha, eu sempre tive uma preocupação na minha vida, assim, que foi essa época que os meus pais se separaram, em 64, foi nessa casa. Na Rua C, 14 de dezembro, eles se separaram. Gente, com precisão. Tudo marcado, tem tudo na cabeça, 14 de dezembro. Aí eu ficava pensando no futuro da minha mãe. Eu tinha medo dela ter que catar papelão na rua. Naquela época não falava papelão, falava catar lixo. Depois foi mudando, né, os conceitos. Então fala em catar reciclados, catar papelão, catar latinha. Sim. Hoje é isso, mas na minha infância era catar lixo. Então eu tinha medo de, como eu vi que o meu pai eles já estavam separados, eu era filha do meio,
Eu tinha preocupação da minha mãe para sobreviver ter que fazer isso. Então, acho que é por isso que eu não queria estudar, eu queria trabalhar. Para ajudá-la. Para ajudar. Por isso eu comecei aos 10 anos. Entendi. Trabalhar. Ô Vera, quando a gente olha para Sertãozinho de hoje, né? Todas as vezes que a gente traz um convidado como você, que tem um repertório da cidade dos anos 70 e mais lá para trás, quais os aspectos positivos você enxerga hoje da cidade e os positivos? Eu imagino que assim, foi ótimo, evidentemente, né, que a cidade cresceu, né, ganhou aí, vem ganhando posições no estado, no Brasil, mas com o desenvolvimento também vem umas questões negativas, né? Você consegue fazer essa análise assim dos pontos positivos e negativos em relação àquela época? Olha, na minha infância, o que eu achava negativo naquela época foi a grande, vamos dizer assim, chegava muito, a gente falava peão, tá? Peão. Depois mudou para nordestinos. Então eu achava assim que a cidade não comportava o vasto número de pessoas chegando. Aí eles se davam bem aqui, eles iam buscar a família. E o povo de Sertãozinho foi se encolhendo. E foi sobrando espaço para eles. Agora não, depois a cidade cresceu, eles foram se ajeitando, tudo. Hoje não tem mais essa derrama de pessoas do Nordeste. Mas naquela época, Sertãozinho não comportava. Representava aí uma preocupação. Então houve sim muito desemprego, porque eles vieram trabalhar por valores inferiores ao que os de Sertãozinho trabalhavam. Então, o pessoal, mesmo na lavoura, pagava X para os de Sertãozinho, para eles era menos X. Então, dispensava os de Sertãozinho. Entendi. Então, os de Sertãozinho acabaram ficando desempregados muito tempo. Mas isso, depois, com o tempo, foi mudando. Mas Sertãozinho, por ser uma cidade assim 100% industrial, vamos dizer, que o comércio é muito pouco, nós tivemos já várias crises, né? Então, as crises que Sertãozinho já passou, principalmente a de 2009, que houve aquele grande fechamento de indústria, quase que acabou com o Sertãozinho, mas já está se reerguendo novamente. É um processo demorado, mas eu acho que para o futuro, o Sertãozinho ainda vai ocupar um lugar muito melhor do que agora no cenário nacional, se não mundial. Porque aqui nós temos as melhores cabeças dentro das indústrias. Vieram de fora? Não, eles pegaram tecnologia, foram se aprimorar e depois voltaram. Então, para mim, eu acho que o Sertãozinho melhorou muito, muito, mas ainda vai melhorar demais. Isso mesmo. Ô Vera, a gente caminha para a reta final da entrevista, mas eu queria falar também, a senhora faz parte da Academia Sertãozina de Letras, queria saber como que é fazer parte desse universo. Eu imagino que deve ser uma honra, porque a senhora é uma imortal a partir de agora. Olha, sou fundadora também da Academia, né? E eu só gostaria de falar, de acrescentar também, que o que eu me lembro, sou fundadora também da ABA, né, junto com uma equipe, uma ABA, do Cineclube Sertãozinho, do grupo da terceira idade, eu sempre participei da formação, de tudo isso. E quando fui convidada para fazer parte da academia, antes de começar com a academia, fui em Ribeirão conversar com o Wilson Tórtaro, que era o presidente da Academia de Ribeirão Preto. Eu e a Fátima Benelli, nós fomos conversar bastante lá, mas tudo que nós conversamos lá não serviu para a nossa academia, porque é outra realidade. Então, eu não faltei a nenhuma reunião quando da formação, da fundação, e eu muito honrada mesmo, muito mesmo em fazer parte da equipe da fundação, como da própria academia, muito mesmo. Eu acho assim que, não me considero imortal, mas isso aí já faz parte do processo, né? Mas que é um orgulho, você também faz parte da academia, você sabe que é muito bom a gente fazer parte da Academia de Letras. É verdade. Ô Vera, eu ia perguntar isso no momento que a gente ia falar
do livro da sua mãe, mas eu acho que eu posso aplicar essa pergunta também para as outras histórias. O fato da senhora escrever sobre tantas famílias da cidade, eu imagino que é delicioso pesquisar, começar, mas eu acho que também deve ser uma dor ao concluir, né, a terminar esse processo, a fechar. Como se dá esse processo? E como que foi também contar isso no livro da tua mãe especificamente? Porque eu fiquei pensando, se um dia eu passasse a escrever algo sobre a minha mãe, porque a gente fica perdido do que dizer, de começar, de a que ponto que a gente vai, e deve dar uma tristezazinha assim para fechar, né? Com as famílias foi assim um pouco triste, porque eu via que foi uma história sofrida, tudo, e dava a impressão assim que acabou a história da família, porque eu contei tudo, que não tinha mais história, então dava essa sensação. Da minha mãe, eu sempre achava que minha mãe era imortal, né? Não era da academia, mas era imortal. Então, quando eu terminei o livro, eu falei assim, ai, Deus vai me ajudar, eu escrevi o segundo livro da vida dela. Eu pensei que ela fosse viver ainda, né? Mais tempo de fazer um outro livro. Tanto que na Academia de Letras a gente tem um livro de poesias, o nosso livro. Eu tenho 2 textos lá que falam que eu sempre desvirava os chinelos para minha mãe não morrer. Mas ela morreu. Então, onde foi que eu errei? E que eu achava que minha mãe era imortal. E não era. Alguém me enganou na infância. Porque a gente falava que padre e mãe não morrem. Eu sempre achava isso, né? Então, quando eu encerrei o livro da minha mãe, eu falei, ai, Deus vai me ajudar, que ela vai viver para eu escrever outro livro. Mas não deu certo. Ela viveu mais 2 anos e pouco. Ela faleceu com 90 anos, né? Não, com quase 93, 92 anos, 11 meses e 10 dias. Gente, eu tô besta com a sua precisão, Vera, é tudo... Eu procuro sempre... o livro que eu escrevi dela e o meu que eu estou escrevendo, eu venho cronologicamente, que aí sim eu vou lembrando até do dia. Uau! Por isso que eu falo, meus pais se separaram em 14 de dezembro. Para a gente fechar, qual o filme e livro que você indica, uma vez que eles mudaram sua vida? Olha, eu sempre fui apaixonada pelo Conde de Monte Cristo. Li o livro 2 vezes e o filme eu assisti umas 4, 5 vezes, porque já tem outras versões, então eu assisti todas já. E filme, não tem o livro, é só o filme, chama Os Girassóis da Rússia. Ele foi feito em 1971, Sofia Loren e o Marcello Mastroianni. Esse livro e este filme são assim, deliciosos. Joias raras. Assim. Joias raras, difícil de encontrar. Mas quem puder assistir e ler o livro, fique à vontade. Perfeito. Querida, obrigado pelos livros, obrigado pela presença, obrigado pelo seu conhecimento e a cidade de Sertãozinho. Assim, eu vou usar esse espaço de fala que eu tenho aqui, esse lugar de fala. Tenho certeza que a cidade deve muito a você, a essas contribuições todas que você deu para a cidade ao relatar essas famílias. E que bom que Sertãozinho tem uma pessoa como você. Fiquei a entrevista inteira, gente, assim, me segurando para não chamar de senhora, porque a Vera, nós temos uma intimidade, eu chamo ela de você, ela fala, me chama de você, Orlandinho. E eu queria dizer isso, Vera, eu acho que a cidade deve muito a você, pelo que você entregou de conteúdo, de reflexão, de informação, de conhecimento. Para nós é um orgulho ter você aqui, viu? E conte com esse espaço sempre. Obrigada, Orlando. Quero agradecer o convite que você me fez. Quando o meu livro ficar pronto, estarei à disposição. Você volta aqui? Volto, com certeza. E agradecer a todos que tiveram a paciência de ler as minhas matérias, né, no jornal e na TV, das pessoas que foram entrevistadas, que a maioria hoje são quase todos meus amigos. E o lucro de todo esse trabalho são as pessoas mexendo comigo na rua.
Lembrando do trabalho que fiz no jornal e na TV. Um reconhecimento, né, pela sua contribuição. O reconhecimento. Obrigado, viu? Obrigada. Para você que ficou com a gente, muito obrigado pelo carinho da audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá. Tchau.